Bom, vamos ver o que você tem a dizer aí. Na minha prática, em ver crianças, a gente sabe que tem um déficit de atenção associado importante aí para as crianças que estão no espectro. E, para quem não sabe, a Ritalina é usada para sintomas de déficit de atenção e algumas vezes pode ser usada também para crianças com autismo. Como é que é a sua experiência com a Perfeito. Ritalina? Eu vou voltar e vou explicar um pouquinho antes, que eu acho que é interessante. Em janeiro de 2019, foi publicado um artigo no JAMA Psychiatry. O JAMA Psychiatry é uma revista super importante, né? Foi publicado um artigo lá, que é um artigo muito interessante, em que eles pegaram 658 crianças e adolescentes com autismo, e a média de idade era de 7 anos, variou de 3 a 17 anos, a média de idade era de 7 anos. Eles pegaram 658 crianças com autismo, então, e foram ver o que mais que eles tinham além do autismo. E esses números, eles foram estarrecedores, né? O que eles descobriram? Que 81% das pessoas com autismo também têm TDAH. 81%. 46% também tem transtorno opositor desafiante. 42% tem transtorno de ansiedade. 12% tem transtorno de conduta. Ou seja, se a gente for falar só de TDAH, 80% dessas pessoas têm TDAH. Portanto, 80% dessas pessoas precisarão, em algum momento, utilizar um psicoestimulante. Então, hoje em dia, eu tenho já uma quantidade grande de crianças usando o metilfenidato, a Ritalina, né? A grande questão aí que eu vejo, Maíra, é o olho do médico ser capaz de perceber, dentro daquela constelação de sintomas que uma criança autista tem, se parte daquilo é desatenção. Porque a diferença entre desatenção, falta de concentração e alienação do comportamento autístico, ela é tênue. Ou seja, você precisa de um olho muito calibrado para perceber isso. Como que eu costumo fazer na minha prática diária? Passou de 6 anos e meio, eu tenho a impressão que a criança tem TDAH, eu faço de 4 a 6 semanas de psicoestimulante. Ritalina, por exemplo. Melhorou, o diagnóstico está fechado, você vai manter. Não melhorou, você tira. A Ritalina é um medicamento que tem um tamanho de efeito enorme. O que é o tamanho de efeito? É o quanto um remédio é bom para fazer aquilo que você disse que ele ia fazer. O tamanho de efeito da Ritalina é enorme. Tanto que, se você não tiver TDAH e tomar Ritalina, você fica mais atento também. Não é para fazer, mas você fica mais atento também, porque o tamanho de efeito da Ritalina é brutal. Então eu tenho feito isso muito. Não pode esquecer, gente, que algumas crianças, na nossa casuística, isso é em torno de 7%, veja que não é tão pouco, elas vão piorar o comportamento com a Ritalina. O que significa? Você errou o diagnóstico. A criança não tinha TDAH, ela está naqueles 19% que era o autista puro, que não tinha o TDAH. Simplesmente você tira a medicação, o metabolismo da Ritalina é super alto, então a mãe vai se incomodar ali durante um dia, um pouco menos do que isso, no outro dia não tem mais nada de Ritalina no sangue da criança, a criança volta a ser o que sempre foi. Mas eu faço muito teste terapêutico com Ritalina, eu tenho uma experiência bastante boa com esse medicamento. Tem tido bons resultados com crianças maiores? Uma coisa interessante, mas acho que a gente poderia usar para dar essa explicação também, que muitas famílias confundem o autismo, né, a alienação do comportamento autístico, com o déficit de atenção, imaginando que um autista é alguém super desatento, ou seja, o extremo da desatenção se vira autista. E, na verdade, para o cérebro, são fenômenos totalmente diferentes, né? Então, a alienação do comportamento autístico está relacionado à falta de circuitos que fazem cópia de comportamento verbal e social. Já o déficit de atenção, ele está relacionado a outros circuitos cerebrais que são totalmente distintos. São 2 circuitos, um que fica aqui atrás, que nós chamamos de centro posterior do controle da atenção, e um que fica aqui na frente, que nós chamamos de centro anterior do controle da atenção. Então, na criança com TDAH, o que não funciona são esses 2 circuitos aqui. O centro posterior do controle da atenção é o pedaço do seu cérebro que diz a você no que é que você vai prestar atenção. Então, nesse momento, por exemplo, que todo mundo está olhando aqui para o telefone celular, para o computador, é o centro posterior que está dizendo que nós somos o foco da atenção. Quando esse centro aqui acha um foco de atenção, ele vai estimular o centro anterior, que faz você manter a sua atenção por um longo período naquilo. Então, esse centro posterior funciona com um neurotransmissor que a gente chama de norepinefrina, e o centro anterior com um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. O que é o TDAH? Você tem menos norepinefrina aqui atrás e menos dopamina aqui na frente.
portanto, você tem falta de atenção e concentração. Como você é desatento, isso não provoca inibição da área motora e aí você fica hiperativo. Então, a diferença entre o hiperativo e a agitação do autismo é que o hiperativo, ele não é aquela criança que fica andando para cá e para lá, mexendo nas coisas, não é isso. Ele simplesmente não consegue manter o repouso. Então, ele fica sentado na mesa do consultório e ele começa a bater a mão na mesa assim. Aí você falou, Pia, para de bater a mão na mesa. Aí ele fica 2 minutos assim, ele começa a dar chutinho na tua escrivania. Aí você fala, Pia, para de dar chutinho. Daí ele começa a fazer assim na cadeira. Por quê? Porque o cérebro dele não bloqueia a área motora primária, então ele fica se movendo. O autista não é assim. O autista ele não fica se movendo na sua frente, o autista ele sai andando. Porque o autista ele tem agitação psicomotora. A criança com TDAH tem hiperatividade. Então, com o olho um pouco treinado, é muito fácil de você... claro, o olho tem que estar calibrado, né? Mas não é difícil de você fazer essas diferenciações entre essas duas entidades. Perfeito, brilhante, perfeito. E que bom que temos alternativas aí, né? Que temos alternativas medicamentosas para complementar as intervenções comportamentais, porque o que eu percebo como coordenadora da equipe é que quando uma criança é bem medicada, Paulo, que céu, a gente consegue estimular muito mais essa criança, a gente consegue, ela acessa melhor as terapias. Quando tem um médico com esse olhar clínico e sabe exatamente a medicação, a dose e o que dar. Então, muitas vezes os pais me perguntam, não, mas o caso do meu filho é um caso de autismo leve, não precisa, o médico falou que ele não precisa de medicação. Perfeito. Né? Perfeito. E às vezes Isso é uma coisa, Meira, que na verdade é culpa nossa dos médicos, viu? Se você vai estudar, lá está escrito assim, ó, quais são os 2 casos que você vai dar remédio para o autista? Que basicamente é a risperidona e o aripiprazol, só tem estudo desses 2. Todo o resto que a gente usa é off-label, né? Mas quando que é a indicação desses 2 aqui? Se você tiver comportamento heteroviolento, portanto você está batendo em alguém, ou se você tiver autoflagelação. Só que isso não é verdade. Tem um terceiro caso. O terceiro caso é quando eu chego para a psicóloga da criança e pergunto assim, olha, você está conseguindo aplicar a aba no nenê? Ela fala assim, não, porque ele não para sentado, ele não fica quieto. Então, veja, ele não está batendo em ninguém, ele não está se autoflagelando, só que ele não tem comportamento de aluno. E nós não podemos ficar esperando 2, 3 anos ele assumir comportamento de aluno para daí a profissional começar a conseguir tratar essa criança. Então, este é um caso que a criança pode ser um doce, super afetuosa, e ela vai precisar usar medicação. Isso é muito importante explicar para os pais, porque os pais, muitas vezes, essas consultas de 10 minutos, em que você simplesmente conclui o que tem que fazer para a família, assim, ó, vamos ter que dar remédio aqui. Os pais não dão. Eles não dão. Se você não sentar ali, fizer o desenho no papel, explicar o que está acontecendo no cérebro, ou seja, se a pessoa não tiver muita confiança de que você sabe o que você está falando, eles não dão o remédio. Ou se dão a contragosto também, que é a pior situação que tem. Né? Eu sempre digo assim, a gente não é para usar remédio, mas quando for usar, a gente tem que ter muita certeza de que a família entendeu a indicação, porque aí a chance disso dar certo é enorme, né? Exato, e aí a gente tem mais condições e ganha um tempo na janela de oportunidade, né? Então, até essa criança melhorar, e aí eu falo, mas casos leves que se beneficiam mais ainda de medicação, porque aí é aquele cara que teria condições de aprender, de evoluir, de tirar sintomas, de ficar autônomo e funcional, e às vezes a gente perde a chance de fazer isso porque ele não tem condições de receber os estímulos, mesmo sendo leve. Então, e outra coisa que a família também precisa saber é que você tira o remédio. Por exemplo, num caso como esse, você deu uma oportunidade para o terapeuta tratar a criança, porque esse é o tratamento de verdade, a intervenção. O remédio, ele está dando uma maquiada ali, mas precisa fazer o tratamento. Agora, num caso como esse, você faz o tratamento, a criança começa a melhorar, o que você faz com a risperidona? Tira, porque não é sentença. Você tira e a criança fica daí só fazendo a intervenção sem remédio. Exato, mas também não adianta só dar o remédio e não aproveitar então que a criança melhorou, porque o remédio ele não está tratando o autismo, não ensina a criança a falar, não ensina a criança a brincar, não ensina ela a ter comportamentos regulatórios. O remédio ele dá condições para que a terapia faça isso, não é, Paulo? Perfeito.